A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Chegamos aqui na lição de número 8 deste terceiro trimestre da CPAD da classe dos adultos. Essa lição 8, onde nós vamos trabalhar com vocês sobre o tema Uma igreja que enfrentava os seus problemas, cai no dia 24 de agosto. O texto é escrito e comentado pelo pastor José Gonçalves. Como você já sabe, você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto áudio da lição, que se localiza em Atos, capítulo 6, versículo 3. A segunda é a verdade prática. E a terceira é a nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo 6, versículos 1 ao 7. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, ô gente boa, aproveita, se inscreve no canal, me acompanhe, você pode nos acompanhar aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram também, é só você colocar no Google Janderson Nascimento EBD. Eu espero muito que essa aula possa falar com você em nome do Senhor Jesus, à luz do texto de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos trabalhar com vocês sobre os problemas internos da igreja primitiva. Estamos analisando a igreja em Jerusalém, como proposta do próprio pastor José Gonçalves. Mas antes de começar a ministrar essa aula, por favor, coloque aqui nos comentários de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você nos acompanha. Coloque aqui o nome da tua congregação. Para mim é um prazer te receber sempre nessas aulas da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos analisar com vocês o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Nós já observamos até o capítulo 4 a perseguição do inimigo, que era uma perseguição externa. No capítulo 5, nós vamos encontrar a infiltração através de Ananias e Safira, com a mentira contra o Espírito Santo. Agora, no capítulo 6, nós vamos ver que aquela igreja também tinha problemas internos. E como ela lidava com esses problemas? Os problemas que nós vamos analisar hoje são os problemas relacionados à distribuição dos alimentos para as viúvas. E nós vamos encontrar as viúvas judias, e as viúvas que eram judias, mas tinham origem também helenista, ou origem grega. E é interessante observar junto com você essa proposta da lição ao entender que os próprios apóstolos buscavam discernimento do Espírito Santo para poder lidar com os problemas da igreja local. Nós estamos trabalhando inicialmente com a igreja em Jerusalém. Quando nós observamos a igreja em Jerusalém, nós vamos perceber que, dentro do texto sagrado, aquela igreja sabia como lidar com seus problemas. E eu separei para você aqui algumas listas de problemas que a igreja soube lidar. O primeiro problema que nós vamos encontrar é a respeito do engano relacionado com a mentira, tanto de Ananias como Safira. Isso é citado lá no capítulo 5 de Atos, versículos 1 a 11, como nós já estudamos em aulas passadas. Anota esse texto aí. Agora, no capítulo 6, nós vamos perceber que surge um problema de natureza social, quando os judeus helenistas perceberam que as suas viúvas, as idosas, estavam sendo esquecidas. E dentro disso, nós vamos perceber agora uma necessidade da sabedoria do céu. Aqui, no capítulo 6, versículo 1, pegue esse versículo e leia ele com os teus alunos. Você vai ver que os próprios apóstolos buscaram uma direção do céu e Deus orientou a eles separarem 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, sábios, servos do Senhor, os diáconos, para poder servir a igreja de forma poderosa através da sabedoria. Observe o texto também de Atos, capítulo 6, versículo 3. Pega esse versículo aí e você vai perceber que depois de resolver aquele problema, Atos 6, versículo 7 diz que a igreja crescia na palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava também o número dos discípulos. Isso aqui é muito importante ser frisado por você. Outro momento que você vai perceber dentro da igreja também vai surgir lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Aí eu já vou dar uma viagem com você para o capítulo 15. Por que observar o capítulo 15? No capítulo 15 você já vai encontrar o problema que surge, que é através do concílio de Jerusalém,
que acontece no ano 50 da nossa era cristã. Esse concílio de Jerusalém, ele exigia, no sentido aqui, de uma resposta da igreja diante de uma proposta de pregação de outro evangelho. Que tipo de evangelho era esse? Que exigia dos gentios a circuncisão, a guarda do sábado, e esse não era o evangelho de Jesus, o evangelho do reino. No concílio de Jerusalém, a igreja então resolveu esse problema de forma sábia também, através da ação do próprio Espírito Santo. Consultando então a vontade de Deus, os apóstolos se dedicando às Escrituras, entendendo exatamente essa ação do poder do Espírito. Olhando para isso também, nós vamos perceber que esse peso não foi imposto pelos próprios apóstolos aos gentios que não eram judeus. E você tem uma passagem bíblica para confirmar. Atos capítulo 15, versículo 28. Nós vamos perceber que a centralidade da salvação está em Jesus, está na presença de Deus. Atos 15, versículo 11. Está aqui esse versículo que eu separei para você anotar aí também. A igreja crescia debaixo da graça de Deus, crescia na direção do Espírito, e tem diversas passagens que vão confirmar isso. Essa igreja resolvendo os seus problemas, sendo guiada pelo Espírito Santo. Que passagens são essas? Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 3, que diz que a salvação estabelecida em Jesus. Tiago capítulo 3, versículos 17 a 18. Se eu fosse você, eu fazia a leitura desses textos bíblicos também. E eu quero te provocar, eu quero a tua participação nessa aula. Eu quero te perguntar já no início dessa ministração, você já presenciou algum conflito dentro da igreja? Como esse conflito, um problema que surgiu na tua congregação, foi resolvido? Será que você pode compartilhar comigo aqui nesses comentários? E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, eu tenho um recurso, sabe, que vai te ajudar. É o Facilite EBD. No Facilite EBD, você encontra esse esboço que eu vou mostrar já para você. O esboço da minha aula, com os versículos, com a pesquisa que a gente realiza para enriquecer a tua ministração. Você vai encontrar também o PowerPoint, os slides, que vale muito a pena para serem utilizados por você na escola dominical da sua igreja. É uma assinatura de proposta trimestral. E isso vai te ajudar. Onde você encontra esse material? No link na descrição desse vídeo. Você pode procurar aí Classe dos Adultos. Você pode acessar facilitebd.com.br ou escanear esse QR Code que está aqui na tela. Fica à vontade, gente, para conhecer a nossa proposta, ser edificado e edificar os teus alunos e poupar o teu tempo para a glória de Deus. Eu espero muito que Deus possa falar com você. Vamos então para a nossa lição, caminhando aqui para o primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro ponto da aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento de acordo com o pastor José Gonçalves: a identificação dos conflitos. Já no primeiro ponto da lição, para você quebrar o gelo com os teus alunos, eu tenho uma dica para te passar. Leia esses versículos aqui, Atos 6, versículos 1 e 2, onde você vai ver que a igreja já identificava os conflitos. E avança então para o primeiro subtópico, que vai trabalhar isso aqui com a gente: o conflito de natureza cultural. Como eu disse para vocês, estamos trabalhando então Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Em Atos, nós vamos perceber que a igreja primitiva, ou seja, a igreja de Jerusalém, ela enfrenta o conflito de natureza cultural. Por que de natureza cultural? Deixa eu te explicar isso aqui para você explicar para os teus alunos. Os hebreus, nativos da Palestina, eles falavam em aramaico, eles estavam profundamente ligados com as tradições judaicas locais. Então tinha essa turma aí que estava profundamente ligado com as tradições judaicas locais. Só que também tinha outros judeus helenistas que vieram da diáspora, que falavam gregos e eram influentes na cultura helênica. Esses eram os judeus de natureza grega, nesse sentido de cultura helênica, que vieram então da diáspora. Aqui que surge o conflito. Esses dois grupos foram alcançados por Jesus. Mas nós vamos perceber que os helenistas, os gregos, ou seja, esses que vieram da diáspora, perceberam que as suas viúvas, as pessoas idosas do seu grupo, estavam sendo negligenciadas por algumas pessoas na distribuição dos mantimentos diários ali da comunidade.
É aqui que começa a surgir um assunto que vai ser trabalhado depois, lá no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15. E nós vamos perceber que as viúvas da Palestina, que estavam mais ligadas ali, estavam sendo mais favorecidas. Atos capítulo 6, versículo 1 vai confirmar isso. Então você já percebe aqui que o conflito ele é de natureza cultural. Diante disso, nós vamos perceber uma desigualdade social dentro desse contexto, que vai gerar aqui algumas discussões dentro da própria igreja. A resposta para esses problemas veio então por parte dos apóstolos, que tiveram um discernimento pastoral diante desse problema cultural dentro daquela comunidade. Nós vamos perceber que esse problema foi trabalhado a partir da ação do Espírito Santo dando a direção. E aí, foram separados então 7 homens de Deus, cheios do Espírito Santo, para resolver esse problema com sabedoria. Atos capítulo 6, versículo 3. Você pode frisar esse versículo aí junto com os teus alunos também. Ao fazer isso, a igreja ela voltou a ter essa unidade no meio dessa diversidade cultural. Gálatas 3:28 vai te trazer um versículo bem interessante que traz essa ideia dessa participação comunitária. A solução para esse problema, de acordo com o próprio testemunho da igreja, o evangelista Lucas relata isso, diz que a igreja resolveu esse problema e sabe qual foi o resultado? Atos 6, versículo 7. A igreja crescia, se multiplicava, crescia, fundamentada, pega isso aqui, viu, professorzão da IBD, na palavra e na presença de Deus. Esse é o segredo para a igreja crescer, ser fundamentada na palavra e na presença de Deus. E isso demonstra que esse episódio vai descrever que essa igreja tinha um caráter efetivo na propagação do evangelho. Aqui você pode pegar a sua lição, estou com a minha na mão, eu utilizo aquela lição com espaço para anotação, tá? Então eu vou citar a página dela. Você pode pegar a lição e abrir na página 77, e ler a pergunta número 1 para os teus alunos. Aqui já tem resposta, eu estou com a lição dos professores. Você pode trabalhar essa lição aí em sala de aula junto com esse povo bonito que toma aula com você também. E é claro também que eu quero perguntar para você, você que está me assistindo, você que está participando com a gente, se você pudesse descrever em uma palavra a sua igreja, qual palavra seria? Se você pode, deixa aqui nos comentários. Vamos então para o segundo subtópico do primeiro ponto, que trabalha agora esse conflito que também se divide em natureza social. Nós trabalhamos a natureza cultural. Vamos para a natureza social agora com você. É interessante você pegar com os teus alunos mais uma vez Atos capítulo 6, versículo 1, para você identificar, porque a gente está dividindo esse versículo aí em sala de aula. Você vê a negligência com as viúvas de fala grega na distribuição dos mantimentos. Nesse sentido, esse problema reflete também uma tensão, não apenas na organização, mas ele vai refletir uma tensão ligada ao cuidado aos vulneráveis. Observa que a igreja também ela agregava muitos pobres aqui nesse sentido. E essa agregação deve ter também um cuidado com os valores do próprio evangelho. A negligência, quando ela se torna deliberada, se torna então um problema para a comunidade da igreja, porque existem alguns grupos sensíveis dentro da comunidade. Observando isso, nós vamos perceber que a igreja ela tem uma missão muito bonita dentro da palavra. Essa missão vai descrever que a igreja ela age com a palavra, mas a igreja também age com a misericórdia. A gente não pode se esquecer disso. A igreja ela age com a palavra e com a misericórdia, porque isso também é uma determinação bíblica do Antigo Testamento. Você pode pegar Deuteronômio 10, versículo 18. Esse texto vai se confirmar também no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 1, versículo 27, está aqui. Sabe o que o texto vai dizer? A religião pura e imaculada para com Deus, Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas em suas tribulações. Na lei já existia também culturalmente essa orientação do cuidado com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros.
Então, olhar para essa tradição é entender que no Evangelho nós precisamos compreender que a igreja ela tem esse papel de cuidado com as pessoas. E a Bíblia diz que a igreja resolveu esse problema de natureza social através do diaconato da igreja. Atos capítulo 6, versículo 3. Aqueles diáconos abençoados, cheios do Espírito Santo de Deus, foram os instrumentos de Deus para resolver esse problema. Vou te fazer uma pergunta. Você conhece algum diácono abençoado que congrega com você, aquele homem cheio de Deus, servo do Senhor? Se você pode, deixa o nome dele aqui nos comentários, se ele é um diácono gente boa, servo de Jesus. Olhando para a palavra, nós vamos perceber exatamente que isso resolveu, edificando a igreja, e o versículo 4 do capítulo 6 diz que os apóstolos agora passaram a se edificar, no sentido de se dedicar para a palavra, para a oração, e o resultado está no versículo 7, a igreja crescia e se multiplicava. E tem passagens que vão orientar a igreja nesse sentido de cuidado. Observe Mateus 25, do 35 ao 40, Lucas 4, 18. E aqui eu quero observar com você outra pergunta também para essa aula. Infelizmente, até mesmo nas necessidades básicas, nós podemos perceber que algumas situações podem se tornar um conflito dentro da igreja. Há uma necessidade da igreja cuidar dos vulneráveis. Te faço uma pergunta. A sua igreja tem um olhar para aqueles que têm necessidade? Prepara uma cesta básica, cuida de alguém, ajuda os irmãos? Se ela faz isso, é uma igreja missionária e uma igreja que segue esse princípio. Vamos caminhar para o terceiro subtópico, que trabalha no primeiro ponto sobre outra pergunta muito interessante. Qual é a prioridade? E nesse sentido de entender, a prioridade da igreja é o pastor José Gonçalves que traz essa abordagem para a gente nessa lição. Já neste terceiro subtópico, eu tenho mais uma dica para você. Observe que a igreja de Atos dos Apóstolos ela vai oferecer uma lição extraordinária para a igreja contemporânea, com um equilíbrio no sentido da atuação espiritual, no sentido da ação social também e da integração do evangelho. A comunidade de Atos dos Apóstolos, ou seja, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela dá um show para a gente. Atos capítulo 6, versículos 1 ao 4, você pode pegar o 3 e o 4 para ler junto com os teus alunos. Você vai perceber que essa igreja ela tem um cuidado agora com a organização, mesmo enfrentando problemas internos. Nesse sentido, a igreja busca a direção do Espírito Santo. Olha aqui o primeiro princípio que você pode pegar. Nós precisamos pegar a direção do Espírito Santo para poder servir o próximo em nossa missão. Essa ação da igreja é uma ação poderosa. Tiago 1,27, eu volto a citar esse versículo, diz o seguinte, a religião pura e imaculada para com Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Negligenciar isso hoje também é um problema. Olha o que o profeta Isaías, gente boa, profetizou há muito tempo atrás. Isaías 58, versículos 6 e 7. Descreve exatamente que há uma necessidade de observarmos exatamente a repartição do pão com o faminto também. Você pode ler esse versículo. E o próprio Jesus também traz algo de modo semelhante para os discípulos, em Mateus 25, do 35 ao 40, orientando os discípulos a entenderem esse cuidado social também. Uma igreja relevante, ela vive o evangelho. Uma igreja relevante, ela encara de forma muito interessante esse cuidado para com o outro como missão de Deus. E aqui você tem passagens que você pode anotar. Pega o caderno e a caneta aí, tá bom? Atos capítulo 2, versículos 44 ao 45, a igreja que cresce e se multiplica por causa dessa ação. Gálatas 6:10, vale muito a pena você observar que essa igreja está crescendo na presença de Deus para a glória de Cristo. E agora você pode pegar aí junto com os teus alunos a lição. Estou com a minha aqui, olha a minha lição aqui, glória a Deus. Você pode pegar a página 77. Eu estou com a lição com espaço para anotação, viu? Você precisa observar isso aí. Tuas perguntas estão no final da aula. Página 77, pergunta 2, lê a pergunta 2 junto com os teus alunos. Aqui você pode abrir até mesmo para os teus alunos participarem em sala de aula na tua ministração. Esse é o momento, tá, gente boa, de você dar oportunidade para os teus alunos. E agora eu também tenho uma pergunta para você.
Você acha que a igreja atual, a igreja que a gente congrega, ela sofre algum tipo de conflito, um conflito parecido como esse? Como podemos manter o foco no evangelho e também em ajudar as pessoas? Por favor, tua opinião é importante aqui. Você pode comentar, você pode enviar para alguém essa aula e vamos então caminhando com você para o segundo ponto que vai trabalhar sobre a delegação das tarefas. No segundo ponto, vale a pena você ler mais uma passagem bíblica, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5, vale a pena você ler esse texto aí, e ir para o primeiro subtópico que trabalha sobre o ministério de oração e da palavra. Agora você vai pegar com os teus alunos Atos capítulo 6, versículos 2 ao 4. Nós vamos analisando isso com você, mastigando esse texto, ruminando o texto junto com você. Pega essa dica. Nós precisamos entender que o Espírito Santo ele trabalha com a palavra. É o Espírito e a palavra em Atos dos Apóstolos trabalhando de forma poderosa. O versículo 2 traz essa perspectiva para a gente aqui. Nós também, como professores da IBT, mesmo dando aula lá no interior da Bahia, no interior do Nordeste, em uma classe pequena ou no interior do sul do Brasil, com pouca gente, sabe? Se você se dedica com o Espírito Santo e a palavra, Deus vai te usar como instrumento na sua mão. A proposta de Atos dos Apóstolos demonstra exatamente que eles descobriram, buscaram a direção de Deus para escolher homens de Deus. Versículo 3 faz questão de dizer que esses homens de Deus, eles tinham uma responsabilidade com a sua comunidade, uma responsabilidade com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus. Aqui você tem um princípio que quer ser usado por Deus, se dedique na palavra, se dedique no serviço. E a palavra traz confirmações. 2 Timóteo 2,2 traz isso para a gente. Mateus 28, 19 ao 20 fala que isso faz parte do nosso discipulado. A IBD ela faz parte desse campo do discipulado. Essa estruturação ministerial aqui demonstra que a igreja ela tem uma espiritualidade. O versículo 4 faz questão de dizer que aquela igreja ela buscava isso, e os apóstolos também, que intercedessem para que eles pudessem se dedicar ao ensino e na palavra também. Atos 4,31 faz questão de dizer que esse ensino da palavra de Deus era a direção que trazia para a igreja um crescimento. E eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. Essa combinação traz então uma ação poderosa do Espírito Santo no nosso coração. Aqui nós vamos aprender algumas prioridades. Atos 6,7 diz que a igreja crescia, esse versículo é muito bonito. Crescia a palavra de Deus, a igreja crescia fundamentada na palavra. Em Jerusalém também se multiplicava o número dos discípulos. Quando tem palavra, quando tem oração, quando tem experiência com o Espírito Santo, a igreja cresce. Agora você pode pegar aí, gente boa, a tua lição, página 77, lê a pergunta 3 junto com os teus alunos. E essa pergunta agora você pode até abrir para poder trabalhar com os teus alunos em sala de aula, a tua ministração. O Espírito Santo também vai te dar uma sabedoria tremenda para essa aula. Mas aqui eu também tenho uma pergunta para você. Qual dessas áreas você gosta de servir? Na oração, na palavra, na ação social? Deixa aqui nos comentários. Olha, pastor, eu gosto de ser diácono da igreja, eu gosto de servir. Olha, eu gosto de ensinar a palavra. Olha, eu gosto da oração, eu gosto do ministério de louvor. Qual é a área que você gosta de servir na obra de Deus, nesse diaconato que nós servimos para Cristo? Vamos para o segundo subtópico do ponto 2, de acordo com o pastor José Gonçalves, que trabalha outro argumento. Não há conflito entre tarefas. No segundo subtópico, você vai perceber que não há conflito entre as tarefas. Se Deus te separou para o diaconato, entenda que o diaconato faz parte então do nosso serviço como discípulos de Jesus. Todo discípulo de Jesus é um diácono. Até o pastor da tua igreja também é um diácono. Porque a ideia de diaconato vem do termo diaconia, que é servir às mesas. Nesse sentido de que você pode entender que você está servindo os irmãos em amor, ministrando a palavra de Deus, ministrando um louvor,
fazendo os ofícios da comunidade, da igreja, cuidando de alguém, de um estacionamento, fazendo uma visitação. Olha o que a palavra diz pra gente. Atos capítulo 6, versículo 2. A ideia do diaconato está em servir. Atos 6,3 diz que é em servir em sabedoria. E você percebe que o próprio Jesus, ele também servia em amor. Jesus também se tornou um diácono, servo, doulos. Isso está escrito dentro da palavra, trazendo esse sentido de servir em comunidade. Mateus 25, do 35 ao 40, traz isso para a gente. Quando você observa Atos também, você vai perceber, especialmente no capítulo 6, versículo 4, que era o serviço do caráter cotidiano da igreja para trazer crescimento para a comunidade. Aqui também a gente percebe essa lição da seguinte maneira, que essa igreja, ela refletia-se assim em vocação, cumprindo a missão integral do reino de Deus. 1 Coríntios 12, versículos 4 ao 7, Efésios 4, do 11 ao 13, diz que Deus deu para a igreja, é Deus que dá, é Deus que levanta pastores, diáconos, servos de Deus. Nesse ofício, você vai perceber que nós servimos a igreja nesse diaconato. Então, não há conflito entre tarefas. Não é um cargo melhor do que o outro. Não é isso. Nós trabalhamos nessa ideia do diaconato em entender que hoje eu sou um diácono de vocês que estão aí do outro lado assistindo essa aula, servindo a vocês com a palavra. Você pode ser um diácono no serviço comunitário, da limpeza da igreja, em trabalhar com os irmãos, em um evangelismo. Nós servimos para a glória de Cristo. Então, pensa nisso aqui para a glória de Deus. Imagina aí uma igreja onde ninguém ajuda ninguém. Será que essa igreja cresceria? O que você acha sobre isso? Então, o diaconato é exatamente essa ideia de servir uns aos outros. Vamos entender isso de forma profunda. Vamos agora para o ponto 2, subtópico 3, que trabalha sobre a diaconia. A escolha dos diáconos, dentro da palavra, especialmente no versículo 3, demonstra algo específico aqui. Vamos analisar o versículo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Está aqui o primeiro segredo, tá? Boa reputação. Segundo segredo, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. A palavra serviço traz a ideia de diaconia, exatamente de servir, algo consagrado para servir. O diaconato é isso, é algo consagrado para servir. Não é só um cargo da igreja, mas é algo que nós somos chamados para servir. Isso é tão interessante que Paulo mais tarde vai trazer explicações sobre o serviço do diaconato, qualificações que são exigidas, citado sabe aonde? Em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 ao 13, nós vamos encontrar o exemplo de Estevão, que era cheio da palavra e do poder. Atos 6, 8 fala sobre isso. E essa igreja diz que esses diaconatos, no sentido aqui, se estendiam à proclamação da fé, ou seja, eles anunciavam a palavra pela fé, nesse sentido também de servir com o diaconato. O diaconato ele é valorizado nesse sentido da compreensão de algo equilibrado para a glória de Cristo. Observe o texto bíblico, é um ministério que trabalha com a saúde da igreja. A palavra diáconos foi pregada pelo próprio Jesus, a ideia de servir aquele que é maior do que você, considerar o outro como maior do que você. Mateus 23, 11 fala sobre isso, Marcos 10, 45 e Atos 6, 3 diz que é um importante negócio da igreja. Atos 6, 6 diz que é algo voltado para ajudar com a oração e com a consagração. Gálatas 5,13 traz essa ideia que é um fortalecimento da própria igreja de Cristo trabalhar esse sentido do diaconato na comunidade. Pergunta a você, o diaconato na tua igreja, ele é importante? Ele ajuda as pessoas? Para pensar sobre isso também. Agora você pode pegar a lição aí, página 77, estou com a minha aqui, pergunta 4 agora para os teus alunos. Trabalha a pergunta 4, abra um espaço para participação, você pode fazer isso agora, dando oportunidade para os teus alunos. Vamos então para o terceiro e último ponto da aula de hoje. Espero que você esteja gostando, que eu esteja te ajudando.
terceiro e último ponto, nós vamos trabalhar sobre seguindo os princípios cristãos. Estamos aí trabalhando com vocês para a glória de Cristo. Já nesse terceiro ponto, leia uma passagem bíblica que se localiza em Mateus capítulo 5, versículo 9. Leia esse texto onde você vai perceber algo interessante para explicar para os teus alunos sobre a ideia dos pacificadores de conflitos. Primeiro, o subtópico do terceiro e último ponto trata sobre privilegiando o caráter. Esse é o primeiro princípio para a escolha dos diáconos na igreja. Olha como a palavra trata. A palavra traz essa perspectiva para a gente entender que para separar alguém para servir na igreja no diaconato não é por influência, não é pela questão das contribuições financeiras, não é por uma influência familiar, mas a palavra prioriza o caráter. Atos capítulo 6, versículo 3 destaca isso. A palavra diz que tem que ser de boa reputação. Boa reputação. Descrevendo que tem que ser íntegro e confiável. Não dá para ser um diácono de qualquer jeito. Tem que ser íntegro e confiável. Tem que viver esse evangelho que nós pregamos também. Vai exigir algo aqui interessante, que ele teria que lidar com questões morais da própria igreja, teriam que lidar com problemas sensíveis na administração, tinha problema ali dentro da comunidade, eles tinham que lidar com esses problemas sensíveis e eles tinham que servir a Cristo. Paulão faz questão também de explicar o perfil desses diáconos lá em 1 Timóteo 3,8. Se você observar o texto bíblico, você vai encontrar essa riqueza bíblica aqui para ser trabalhada junto com os teus alunos. Além disso, eles tinham que ter uma reputação ilibada. Atos 6, versículo 3 também. E quando você vai para a palavra, a presença do Espírito Santo também tinha que estar na vida deles. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Observa o exemplo de Estevão, que nós vamos estudar nas próximas aulas. Lá no capítulo 6, versículo 5, diz que esse homem era cheio da presença de Deus. Atos 7, versículos 55 ao 60. Separei esse texto aqui para você. Você vai perceber que mesmo diante da morte, esse homem permaneceu com um caráter íntegro. Para fechar a aula aqui, você vai fazer o quê? Pergunta 5 agora. Lá na página 77, não deixa de ler essa pergunta também não. Vai te ajudar muito a ministrar a tua aula também. Eu quero te provocar. Na tua opinião, quero saber de você, viu? O que é mais importante na liderança cristã? O conhecimento ou o caráter? Eu quero saber a tua opinião. Se você pode, comenta aqui. Vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trabalha sobre outro argumento interessante, exercitando os dons. Já nesse segundo subtópico, você pode pegar Atos 6, versículo 3, onde você vai perceber algo interessante aqui. Aqueles que serviam as mesas deveriam ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e da sabedoria. Aqui você encontra o exercício dos dons espirituais. A diaconia não é só no serviço de logística da igreja, ela vai além disso, tá? Ela envolve discernimento, compaixão e direção do Espírito. Discernimento, compaixão e direção do Espírito. Então não pensa que é só algo de logística da igreja. E é interessante que existiam diáconos cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 8, diz que existiam diáconos que realizavam grandes sinais entre as pessoas. Isso é o serviço do diaconato. O exercício dos dons ministeriais também reforça esse caráter que o diaconato tem, da propagação do evangelho, de anunciar a mensagem de Deus. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 ao 11. O diaconato também tem que agir no zelo da palavra. Você vai encontrar aqui Romanos 12, versículos 6 ao 8, fala exatamente desse zelo da palavra, dessa dedicação na obra do Senhor. E aqui eu finalizo te perguntando de forma muito especial: de qual cidade você acompanhou essa aula de hoje? De que lugar do Brasil, fora do Brasil, qual comunidade você está me assistindo? Essa aula foi boa para você? Se você pode, comenta aqui. Eu tenho algumas dicas para te passar, tá bom? Vamos lá, algumas dicas de leitura para você que gosta de estudar a palavra de Deus. E eu espero que o Senhor possa te abençoar com essas dicas de leitura. Indico para você
Verdades Pentecostais, tá aqui, ó, Verdades Pentecostais, do pastor Antônio Gilberto. Esse material é da editora CPAD, vale a pena você ler esse texto. Indico para você o texto do pastor José Gonçalves, A Igreja em Jerusalém. Você encontra esse material no site da editora CPAD. Você precisa buscar esse texto aqui, ó. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, essa é a edição nova, você encontra esse material no site da CPAD. Indico para você também duas revistas muito boas, a revista Obreiro Aprovado, onde você vai encontrar recursos para o teu crescimento, e a revista Ensinador Cristão desse trimestre, para você crescer, avançando, dando glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu te aguardo por aqui na lição 9, Gente Boa, onde nós vamos trabalhar. Essa lição cai no dia 31 de agosto sobre o tema uma igreja que se arrisca, uma igreja que se arrisca. Que Deus abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima aula, lição 9, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.